Olá, queridos e amados irmãos e amigos que acompanham a nossa Constante TV e também o nosso programa Crescendo na Graça e no Conhecimento. Nós temos estudado sobre o tema Cosmovisão Cristã e se você não assistiu os outros programas, eu te incentivo a assistir os programas anteriores para que você consiga ter, então, o acompanhamento melhor da exploração desse tema, da abordagem desse tema da cosmovisão cristã e como ele é importante para a nossa vida. Nós já estudamos que nós interpretamos os fatos ao nosso redor e os fatos da história também a partir de uma cosmovisão que nós construímos. Nós podemos construir uma cosmovisão e ela pode não estar alinhada com a Escritura. E o nosso desafio, portanto, nesse tempo, é entender como nós interpretamos a vida e a realidade e possamos trazer essa interpretação a partir da Escritura. Ou seja, trazer tudo que nós conhecemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós percebemos da realidade, trazer para a Escritura e interpretar essas coisas a partir da Santa Palavra de Deus. Nós vimos que nós podemos nos comportar nessa questão da cosmovisão, da cultura, do mundo, de duas formas, que são duas formas erradas, na verdade, né? A primeira delas é com a questão da anorexia cultural, ou seja, quando nós nos afastamos totalmente da cultura desse mundo, quando nós rejeitamos tudo nesse mundo, não nos envolvemos com absolutamente nada, tudo para nós é pecado, e então não aproveitamos nada desse mundo, nada dessa vida. O outro extremo é a questão da glutonaria cultural. O que seria isso? Seria então viver a vida a partir da cultura presente, né? Nos envolvermos tanto com essa cultura que deixamos de observar os filtros bíblicos, as orientações bíblicas. E aí corremos o risco de viver como se crentes não fôssemos, se como discípulos de Jesus não fôssemos. Então esses dois extremos, eles são ruins, são perigosos, e o que nós temos que aprender a fazer então é interpretar a cultura e a nossa realidade a partir da Bíblia e nos envolvermos nessa cultura de maneira sábia, fazendo com que as pessoas possam conhecer Jesus através do nosso testemunho, através da nossa vida. É impossível nós vivermos totalmente afastados da nossa cultura, da cultura do mundo presente. Mas nós temos que olhar para ela com um olhar de graça e aplicar os conceitos bíblicos a essa cultura a ponto de conseguirmos transformar essa cultura, a ponto de conseguirmos influenciar essa cultura para a vontade de Deus. Nós vimos também que a nossa cosmovisão, ela sofre algumas influências, ou ela é formada por alguns fatos. Um deles é a nossa criação, a criação que os nossos pais nos deram. Isso forma grande parte e é base da nossa cosmovisão. Também a influência de outras pessoas, como nossos professores, como amigos mais próximos, como pessoas que consideramos importantes, a quem nós ouvimos, né? E nessa época, então, de rede social, nós seguimos várias pessoas e podemos sofrer influências dessas pessoas também na nossa cosmovisão. E, por fim, as nossas experiências pessoais, que também são vivenciadas de uma cosmovisão pré-existente e que também vai se modificando a partir dessas experiências. Essas coisas não são difíceis de compreender e ao longo dos nossos programas nós vamos entender como nós temos recebido influência dessa cosmovisão e como nós vivemos, interpretamos os fatos a partir dela, tá bom? Então, a cosmovisão, ela é como uma lente intelectual, através da qual nós enxergamos o mundo e a realidade à nossa volta. E é preciso, então, trazer essa cosmovisão para a Escritura, para que ela possa ser, então, moldada pela Palavra de Deus. O texto base que nós temos estudado é Romanos 12, de 1 a 3.
Eu vou ler rapidamente esse texto novamente para você que não está nos acompanhando hoje. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o apóstolo Paulo tem uma preocupação clara e evidente aqui com a forma como esses convertidos de Roma, as pessoas que iam tendo contato com o evangelho e abraçavam a fé cristã, como essas pessoas enxergavam a vida e como elas precisavam enxergar a vida a partir da sua conversão. Então, não mais se amoldando ao esquema, ao pensamento filosófico, à ideia, à interpretação da vida do mundo, mas sendo transformados. Cada crente sendo transformado por essa renovação de mente, por esse entendimento da vida a partir da Escritura, e assim então podendo experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós vimos que a formação de uma cosmovisão cristã parte de um entendimento teísta da vida, né? O teísmo cristão. O teísmo cristão é a crença de que existe um único Deus transcendente, além da nossa realidade, e esse Deus criou todo o universo. Esse Deus criou todas as coisas. Então, para que nós tenhamos uma cosmovisão verdadeiramente cristã, nós precisamos crer na existência de Deus, crer em Deus. Isso pode parecer, irmãos, assustador para você que nos ouve. Como um crente pode não crer em Deus, pode não crer na existência de Deus? E por incrível que pareça, essas coisas têm acontecido. Existem pessoas que frequentam a igreja, mas que não creem necessariamente em Deus, na existência de Deus. Mas nós cremos na existência de Deus. Ele existe, ele é um ser pessoal, transcendente e que criou todas as coisas. Esse Deus, então, ele também sustenta o universo. Esse Deus não só criou, como ele sustenta, como ele também se revelou. Nós cremos na existência de Deus e cremos na revelação de Deus. E esse Deus se revelou a nós através da natureza e se revelou também através da palavra. E pela interpretação, pela revelação da palavra, nós entendemos que ela é inspirada por Deus, que ela é inerrante, infalível e que ela tem autoridade sobre a nossa vida e sobre a nossa interpretação dos fatos. Isso aqui, irmãos, é fundamental nós entendermos. Se cremos em Deus e cremos na sua revelação, nós também temos que crer e nos entregarmos a essa realidade de que a Escritura tem autoridade sobre a nossa vida, de que a Escritura determina, então, como nós interpretamos os fatos da nossa vida. Todos os dias nós somos colocados diante de várias circunstâncias, umas boas, outras ruins. Às vezes o nosso dia começa de uma forma, termina de outro, né? E precisamos entender que Deus, pela Escritura, tem autoridade sobre a forma como nós interpretamos essas coisas do nosso dia a dia, como nós interpretamos a história, como nós interpretamos o futuro. A Escritura tem autoridade para designar como nós devemos interpretar a vida. Nós também cremos, então, crendo numa cosmovisão cristã, nós vamos estudar hoje sobre um tripé da cosmovisão cristã. O primeiro deles é a criação. Nós cremos na criação. A cosmovisão bíblica ela está afirmada nessa crença, nesse propósito de que o mundo foi criado por Deus. Todas as coisas foram criadas pelas mãos de Deus, um Deus criativo, um Deus maravilhoso e até extravagante na sua criação, que sempre nos surpreende. Quanto mais nós conhecemos o mundo e conhecemos as coisas que existem no mundo, mais ficamos surpresos com as coisas que Deus criou.
com os animais, as aves, os peixes, com as árvores, com tudo que Deus criou. Todas as coisas que existem nesse planeta, e ele está posicionado exatamente como Deus quis para que a vida pudesse existir nele, e essa criatividade maravilhosa de Deus, esplêndida de Deus, surpreendente, criando todas as coisas e nos fazendo conhecer e experimentar todas essas coisas. Ele é o Deus criador. Ele criou, ele sustenta e ele governa. E, portanto, ele tem autoridade sobre a sua criação. Ele tem autoridade sobre nós, os seres humanos. Nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Toda a criação tem um propósito. A história da criação e a história das coisas não é uma sucessão de acasos, né? Deus controla todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. E todas as coisas concorrem para o cumprimento de um plano divino, do plano de Deus, um plano que Deus estabeleceu, tanto para a vida quanto para a redenção dos homens. Então, nós entendemos e cremos na criação de Deus. Nós não questionamos absolutamente isso. O que a Escritura fala sobre a criação de Deus, da forma como a Escritura descreveu, nós cremos. Nós entendemos que a vida existe a partir da manifestação da vontade criadora desse Deus. Portanto, o mundo não é autônomo, ele depende inteiramente de Deus. O mundo e todas as coisas estão sujeitos às leis de Deus, mesmo as leis naturais. Elas foram estabelecidas por Deus, não de uma forma mecânica, mas tudo está sujeito a Deus, a sua intervenção. Deus criou, Deus sustenta todas as coisas e ele, então, é Senhor também de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, sendo ele um Deus justo e santo, e a criação, portanto, não é má em si mesma, mas ela foi corrompida por causa da queda. E a queda, então, é a segunda parte desse tripé da cosmovisão bíblica. E nós vamos ver a queda, vamos estudar sobre ela no próximo bloco. Então, fique conosco, papel e caneta na mão, vamos aprender mais sobre a vontade de Deus, sobre a cosmovisão cristã, a cosmovisão que nós precisamos admitir, que nós precisamos ter na nossa vida, para que nós possamos interpretar todos os fatos do mundo e da realidade a partir dessa cosmovisão. Então fique conosco, no próximo bloco nós nos encontramos novamente. Estamos de volta com o nosso programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento de Deus. Estamos estudando sobre cosmovisão cristã, o que é a cosmovisão cristã e como nós podemos, então, assumir uma cosmovisão cristã que nos ajude a interpretar os fatos da vida e da realidade e nos ajude, então, essa cosmovisão cristã a viver de uma vida de uma forma que honre e glorifique o nome do nosso Deus. O que nós queremos, ao final desse estudo, desses programas, é viver uma vida, queridos, onde Deus seja glorificado em tudo. Nós vivemos uma realidade presente, mas cremos numa realidade futura quando o nosso Senhor voltar. E essas duas perspectivas precisam estar alinhadas. O que nós vivemos hoje e o que nós viveremos no futuro. A Bíblia diz que nós somos forasteiros nesse mundo. Essa realidade, ela não é a nossa. Nós esperamos o retorno, a vinda do nosso Senhor e seguiremos vivendo com Ele na eternidade. Mas precisamos viver essa vida presente a partir de uma perspectiva que honre e glorifique ao Senhor em tudo. Então, temos visto, como vimos no bloco anterior, a cosmovisão cristã, ela também está fundamentada em ela tem três alicerces, é um tripé que sustenta a cosmovisão cristã, e nós falamos sobre a criação, que nos diz que Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, toda a realidade que nós conhecemos, e Ele também
governa sobre todas as coisas. Então, nosso Deus, o Deus que nós cremos, Deus único e verdadeiro, Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador do nosso planeta e Ele sustenta toda a vida existente na Terra a partir da sua própria vontade. E isso é fundamental, é indispensável para que construamos uma cosmovisão cristã, uma interpretação da vida e da realidade a partir desse Deus. Então, Deus criou todas as coisas. A criação, portanto, não é má. Ela não é má em si mesma, mas ela sofreu uma corrupção terrível por causa da queda. A queda, portanto, então, é a segunda parte desse tripé. A Bíblia diz que o homem ele pecou e ele abandonou a Deus por causa do pecado. Ele fez uma escolha. O mundo que nós conhecemos hoje não é o mundo que foi criado exatamente perfeito pelas mãos de Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas. Adão e Eva experimentaram antes da queda numa comunhão com Deus e uma experiência nesse mundo, uma experiência de vida no seu dia a dia que era perfeito. Havia harmonia, havia paz. Mas a Bíblia narra, irmãos, esse episódio terrível. Ela explica como o mal entrando no mundo modificou, desqualificou, corrompeu aquilo que era perfeito. Então, os males que nós vemos nesse mundo, eles surgiram a partir da queda, a partir da entrada do pecado. Por isso que o mundo, a partir da queda, e o mundo atual estão debaixo da ira e da maldição de Deus. O mundo vive de uma forma corrompida, as pessoas vivem de uma forma corrompida, corrupta, de uma forma terrível, contrária à vontade de Deus, fazendo coisas que sucessivamente elas levantam a ira de Deus, elas suscitam a ira de Deus contra a humanidade. Nós vivemos num mundo hoje mau, um mundo perverso, onde as coisas não são mais o reflexo daquilo que Deus criou. Nós vivemos uma realidade muito diferente. O mundo, no seu estado atual, está debaixo da ira e da maldição de Deus. Não apenas a raça humana foi atingida, mas toda a criação, toda a natureza foi atingida e até mesmo o universo foi atingido pela rebeldia de Adão e de Eva. E, consequentemente, pelo pecado que nós também herdamos deles. Então, essa interpretação da vida e dos fatos da vida, a nossa cosmovisão, ela sofreu uma influência, ela sofre uma influência muito grande do pecado. Uma carga de informações e de coisas que vem do coração do homem, coração contaminado pelo pecado. Então, a cosmovisão do mundo e a cosmovisão que nós começamos a construir desde quando nós nascemos, começamos a interpretar as coisas da vida, ela é uma cosmovisão também corrompida pelo pecado, influenciada grandemente pelo pecado. E nós precisamos, então, entender isso, olhar para a Escritura e, clamando a Deus por graça e por misericórdia, nós possamos abandonar essa interpretação errada e assumir a cosmovisão que a Escritura nos ensina. A queda, então, irmãos, é a explicação para tudo que está de errado no mundo. A entrada do pecado corrompeu os homens e esses homens se tornaram cada vez mais corruptos, chegando à nossa era hoje. E nós vemos, irmãos, como o mundo odeia a Deus, como o mundo odeia a verdade do Senhor, como o mundo rejeita a revelação de Deus, a revelação do Senhor sobre quem nós somos, sobre o nosso pecado, sobre a influência do pecado na nossa vida e como nós precisamos abandonar o pecado para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é comum, irmãos, tem sido cada vez mais comum, você que nos assiste, pessoas que estão na igreja, mas que não têm uma cosmovisão cristã. Pessoas que frequentam os cultos, se identificam como pessoas cristãs,
mas não são verdadeiros discípulos de Jesus, porque a Escritura ainda não transformou o seu coração e nem a sua cosmovisão. Nós cremos que existe um Deus único e verdadeiro, que esse Deus se revelou, que Ele governa todas as coisas, Ele criou todas as coisas, a queda veio, o mal surgiu na vida do homem, e esse mal e as consequências do pecado fazem com que o homem não consiga mais enxergar a Deus, não aceite a existência de um Deus que governa, controla e determina todas as coisas, e, portanto, nós precisamos, a partir da conversão, então, da nossa conversão, trabalhar a nossa cosmovisão, trabalhar todos os ensinamentos que já tivemos, as filosofias que, por um acaso, tenhamos seguido, interpretá-las a partir da Escritura. E aquilo que não for bom precisa ser absolutamente rejeitado, para que a nossa mente, para que os nossos olhos, o nosso coração possa enxergar Deus na nossa história e na nossa vida. A terceira parte desse tripé, então, é a redenção. Está lá em Tito, irmãos, capítulo 2, versos de 11 a 14. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então percebamos, irmãos, que a partir da conversão, a partir então da restauração de todas as coisas, a partir da redenção, nós temos condição de viver uma vida diferente, rejeitando a impiedade e as paixões do mundo, para vivermos nesse mundo presente, no século presente, de maneira sóbria, justa e piedosa. Ou seja, obedecendo os conselhos de Deus e os conceitos de Deus sobre a vida. Então, a redenção nos dá a oportunidade, pelo conhecimento da verdade e do Evangelho, de ter uma interpretação da vida e da realidade diferente da que nós tínhamos antes da conversão. Então, esse tripé da cosmovisão cristã, criação, queda e redenção, nos ajudarão a viver de uma maneira correta diante de Deus. Somente através da redenção, através do Evangelho, é que nós conseguimos ser livres das consequências do pecado e livres também do poder do pecado e futuramente livres da presença do pecado. Então, a redenção é o propósito de Deus na história. Ele vai alcançar homens que Ele escolheu para trazê-los de volta à natureza original, de volta à criação original quando Ele voltar. Nós que cremos no Senhor teremos os nossos corpos transformados. O pecado já não mais existirá na nossa vida. Nós voltaremos a ser como o homem original quando Deus o criou. A redenção, ela começou com o sacrifício de Cristo, a promessa, o sacrifício de Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele ainda voltará. Quando Ele vier e nos buscar, então, a nossa redenção estará completa. Aqueles que creram em Deus, que foram redimidos, lavados pelo sangue de Cristo, enquanto o Senhor não volta, devem então viver de uma forma a influenciar positivamente a cultura que vive, a cultura que vivem. Nós temos que apontar para a cruz, nós temos que falar e viver Jesus, nós temos que olhar para as coisas que acontecem no mundo, irmãos, pensar sobre elas, avaliá-las e concluir de uma forma bíblica, concluir de uma forma em que a Escritura tenha a autoridade que ela verdadeiramente tem.
Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós nos dedicamos a estudar a palavra do Senhor, essa verdade ela vai nos transformando. Ela vai transformando a herança que nós recebemos dos nossos pais. Ela vai interpretando aquilo que nós ouvimos dos nossos professores e vai então mudando totalmente a nossa vida, nos fazendo viver em paz, nos fazendo viver de uma forma que Deus seja o centro da nossa vida, que a verdade da Escritura verdadeiramente nos transforme e nós sejamos homens e mulheres, discípulos autênticos do Senhor Jesus. Continue nos acompanhando no nosso programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento. Em breve estaremos de volta. Acompanhe a grade da Constante TV e volte a estudar conosco sobre cosmovisão cristã. Até o nosso próximo encontro.